Olha, a aula que eu tenho para te dar, eu vou te confessar, ela é puxadinha. A parte teórica dela é bastante coisa. Porém, na hora de colocar a mão na massa e fazer exercício, é muito similar ao que a gente já fazia com os circuitos elétricos. Então dá pra encarar essa nova matéria aí, capacitores. Capacitores são dispositivos elétricos que têm o objetivo de armazenar energia elétrica. Função: armazena energia elétrica. Só que não é quimicamente como na pilha, é através de campo elétrico. Armazena energia elétrica no campo elétrico. Armazena energia elétrica no campo elétrico. Qual é o símbolo de um capacitor? O símbolo de um capacitor ele é bem bobinho. São duas retinhas paralelas que não se encostam e de mesmo tamanho. Não vai confundir com o símbolo de DDP, né? Que era um grande e outro pequeno. O grande era positivo, o pequeno era negativo. Agora não, agora os dois têm o mesmo tamanho. Curioso de um capacitor é que quando eu conecto o capacitor numa bateria, a placa conectada ao polo positivo fica positivamente carregada, a placa conectada ao polo negativo fica negativamente carregada, e já que os opostos se atraem, as cargas elétricas ficam se atraindo e acabam se concentrando no capacitor. Então é uma forma de eu armazenar energia. Só que eu percebo que quando eu dobro a tensão elétrica aplicada no capacitor, a carga armazenada dele também dobra. Se eu triplico a tensão, também triplica a carga armazenada. Portanto, para um capacitor, tensão elétrica aplicada e carga armazenada são grandezas diretamente proporcionais. E por isso mesmo que se define capacitância da seguinte maneira, ó. Definição de capacitância ou capacidade. Em alguns materiais eles chamam de capacidade, tá? Definição de capacitância. Capacitância é a razão entre a carga armazenada nas placas do capacitor e a tensão elétrica aplicada nele. Todas as futuras deduções que eu farei vão se basear nesta definição de capacitância. Uma pessoa pode ser um capacitor, tá? Uma mesa, uma garrafa d'água, o planeta Terra é um capacitor. As coisas funcionam como capacitores. Geralmente o capacitor tem aquele formato, quando tu já quebrou de repente algum aparelho eletrônico na tua casa, parece um cilindrozinho, tem né, os dois polos dele ali vão ser conectados no circuito. Alguns têm a carga que parece uma ervilhazinha, uma lentilhazinha. Carga é medida em Coulomb, tensão em volts. Coulomb por volts, que nós chamaremos a partir de hoje de Faraday. Então, a capacitância vai ser medida em Faraday, ou Farad. Só que 1 farad é muita capacitância, muita. Portanto, nós usaremos prefixos como micro, que significa 10 na menos 6, nano, que significa 10 na menos 9, pico, que significa 10 na menos 12, e até femto eu já vi para capacitores, 10 na menos 15. O aluno tem que se familiarizar com essa nomenclatura, né? O normal é que micro e nano já estivesse sido decorado. Então, para ti agora, novo é o pico e o femto. Femto com M mesmo. São prefixos usados não só para capacitância, mas principalmente para capacitância. E agora nada demais, se mostrei que o capacitor é um cara que armazena energia elétrica, mas diferentemente da pilha armazena no campo elétrico, te mostrei como é que se define o que é capacitância. Como eu disse a vocês, se eu vou para o laboratório fazer um experimento com capacitor, eu percebo que dobrando a tensão dobra a carga, triplicando a tensão triplica a carga. Se eu faço um gráfico, fica uma reta crescente.
Uma das maneiras de calcular a energia armazenada no capacitor é calculando a área desse gráfico. A energia armazenada é igual à área. Então tu vê, né? Isso aqui era a quantidade de carga. Armazenou uma carga Q, vamos supor. Quando a tensão aplicada era V. Área de um triângulo. Base vezes a altura sobre 2. A base é a tensão. A altura é a carga. Dividido por 2. Essa é uma das maneiras de calcular a energia elétrica armazenada em um capacitor. Porém, eu posso isolar numa e substituir na outra. E aí surgem outras duas fórmulas para a energia. Se eu isolar Q, que é C vezes V, fica C vezes V ao quadrado sobre 2. Se eu isolar o V, que fica Q sobre C, colocando no lugar do V Q sobre C, a energia fica Q ao quadrado sobre 2C. Daquela mesma maneira, né, cara? Lembra que potência é V vezes I, né? Porém, V é igual a R vezes I. Da união dessas duas fórmulas surgiram mais duas formas de potência. Mesma coisa. A fórmula original da energia armazenada no capacitor é calcular a área do gráfico carga versus tensão. Porém, eu posso isolar uma das variáveis na definição de capacitância e substituir nessa fórmula, eu obtenho outras duas fórmulas. As três funcionam igualmente. Às vezes uma é mais confortável do que usar em relação a outra. Nada demais. Nada demais. Eu apresentei o que era o capacitor, apresentei a definição de capacitância, como é que se calcula a energia. E agora eu vou te mostrar, que é a parte mais chatinha da aula, eu vou te mostrar como é que se calcula a capacitância de um capacitor esférico e de um capacitor de placas planas. Que são duas fórmulas que vão aparecer ali na apostila, que apareceu do além na apostila, né? Mas eu quero mostrar a origem dessas fórmulas. Uma fórmula bem fácil de deduzir é do capacitor de capacete esférico. Uma das formas construtivas de um capacitor é fazer ele esférico. O capacitor esférico, então, ele tem uma parte esférica e dentro dele o outro polo. Então, deixa eu te mostrar aqui o capacitor esférico. Em alguns livros, capacitor de capacete esférico. Ele tem uma parte esférica com certo raio R, dentro dessa parte esférica tem um outro polo. Então tu vê, né? Um dos polos tu conecta na casca, a bateria que vai alimentar o capacitor, e o outro polo tu conecta nesse fiozinho que está conectado à parte interna. Capacitância é Q sobre V. Só que eu mostrei para vocês que um condutor esférico com raio R, a tensão elétrica na casca dele é K vezes Q sobre R. Nós revisamos isso na última aula. Quer dizer que eu posso isolar numa, substituir na outra. Faz a divisão de fração, que é a primeira vezes o inverso a segunda. Corta, Q com Q. E esta é a capacitância de um capacitor esférico. Um capacitor esférico, quanto maior ele for, maior a capacitância dele. Observe, pessoal, que não importa qual é a tensão aplicada, nem a carga armazenada para a capacitância, porque são grandezas diretamente proporcionais. O que importa para a capacitância de um capacitor é a sua forma construtiva. É o tamanho do seu capacete esférico e a constante eletrostática do material que recheia o capacete. Deixa eu até anotar ali, ó, aquela constante é chamada constante eletrostática, aquela que a gente já usava lá desde a lei de Coulomb. Constante eletrostática do vácuo. Constante eletrostática do vácuo. Uma questão boa, por exemplo, nessa parte aí é perguntar, ó, um capacitor esférico recheado com vácuo, para ter uma capacitância de 1 farad, determine o raio do capacete esférico. Então, primeiro exemplozinho aí, ó. É 1 farad a capacitância? Bota 1 então.
O raio do capacitor eu quero descobrir. E qual é o valor do K do vácuo? 9 vezes 10 na 9. Está dividindo, passa multiplicando. 9 vezes 10 na 9 metros. 9 bilhões de metros. Vamos botar para quilômetro. 9 vezes 10 na 6 quilômetros. 9 milhões de quilômetros. Impossível, a Terra tem 6.000 quilômetros de raio. 6.000 quilômetros. Seria muito maior que a Terra. Seria 1000 vezes, mais de 1000 vezes maior que o raio da Terra, esse capacete. Para gerar 1 farad de capacitância. Entendem agora por que a gente nunca tem 1 farad? Sempre pico, nano, femtofarad. Ou farad. Capacitor de placas planas, ou simplesmente capacitor plano. A gente só vai estudar mais profundamente esses dois, capacitor esférico e o capacitor plano. O capacitor de placas planas ou capacitor plano, como o próprio nome diz, ele é constituído de 2 placas próximas uma da outra, mas atenção, elas não se encostam nessas placas. Entre as placas do capacitor de placas planas tem um material isolante, que é chamado de dieletro ou dielétrico. Então, entre as placas de um capacitor tem um material isolante, dielétrico ou dieletro, apenas dieletro, sem tricô, dieletro. Este é um material isolante. Isso nos mostra que o capacitor, a carga nunca flui por dentro dele. Já que ele é feito com material isolante, não pode uma carga elétrica atravessar esse material isolante, senão o capacitor queimou, senão o capacitor estragou, jogue fora e compre outro. A placa do capacitor tem uma certa área A, e existe uma certa distância entre essas placas do capacitor. Eu quero te mostrar como essas grandezas interferem na capacitância de um capacitor plano ou capacitor de placas planas. Olha só quantas fórmulas eu vou precisar do passado para poder fazer a dedução para vocês. Primeiro vocês têm que lembrar que entre placas paralelas igualmente espaçadas, planas, se uma estiver positivamente carregada e a outra negativamente carregada, entre essas placas vai ter um campo elétrico muito especial chamado campo elétrico uniforme, campo elétrico uniforme, que a gente chamava de céu. Quando existe um campo elétrico uniforme, o valor do campo elétrico multiplicado pela distância entre as placas é igual à tensão elétrica que está aplicada entre essas placas, a DDP. Então tu vê o valor do campo elétrico multiplicado pela distância entre as placas é igual à tensão elétrica aplicada entre as placas. Eu preciso disso. Isso só vale para o céu, não vale para qualquer campo elétrico. Só que em um capacitor de placas planas, como as placas são planas, paralelas e igualmente espaçadas, próximas uma da outra, com a mesma distância entre uma e a outra, o campo elétrico que se forma entre as placas do capacitor plano é uniforme. Então eu vou poder usar essa relaçãozinha aqui nesse capacitor. Além disso, eu mostrei para vocês na aula passada o que era densidade superficial de carga elétrica, que é a quantidade de carga sobre área. E bem no finalzinho da aula eu mostrei para vocês o que era permissividade elétrica. Permissividade elétrica de um material é a razão entre a densidade superficial de carga elétrica e o valor do campo elétrico que se estabeleceu. Por exemplo, entre duas placas planas. Eu vou ter que usar então a ideia de campo elétrico e potencial elétrico no campo elétrico uniforme. Vou ter que usar a densidade superficial de carga elétrica. E ainda vou ter que usar o que é a tal da permissividade elétrica.
usando essas fórmulas aí, junto com a definição de capacitância, eu vou poder deduzir uma fórmula que a apostila mostrou para vocês, sem explicar de onde ela veio. Eu mesmo no ensino médio jamais tive essas explicações, infelizmente. Então olha só, capacitância é carga sobre tensão. Porém, entre as placas de um capacitor plano, a tensão pode ser substituída pelo campo multiplicado pela distância entre as placas. É isso que eu vou fazer. Campo elétrico vezes a distância entre as placas. Porém, eu posso trocar a quantidade de carga pela área multiplicada pela densidade superficial de carga elétrica. E é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Botar a velocidade de convocando aqui na programação. Beleza. Então, olha só, está dividindo, passou multiplicando, capacitância é densidade superficial de carga vezes a área que divide campo vezes distância. Porém, eu posso trocar a densidade superficial de carga elétrica por permissividade elétrica vezes campo elétrico. Fazendo essa última substituição, acabou a dedução que eu queria mostrar para vocês. Tu vendo, nem é tão terrível. Assim eu mostrei como é que se calcula a capacitância de um capacitor de placas planas. Quanto maior a área das placas, maior a capacidade do capacitor. Quanto menor a distância entre as placas, maior a capacidade do capacitor. E também depende da permissividade elétrica do material que recheia as placas. Show de bola! Falta pouco para a gente encerrar a teoria dos capacitores e colocar a mão na massa. Muito obrigado pela paciência até agora.